Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Igreja Cristã de Famalicão, Cristianismo para Todos, e hoje vamos falar sobre aquele tema que ninguém quer falar, que é a morte. Então, a morte é aquele tema que ninguém quer falar. É aquele tema tabu, é aquele tema que gera em nós toda a espécie de sentimentos complicados e difíceis de digerir. E a gente não quer falar sobre isso, mas sabendo disso, sabendo que é uma coisa complicada para nós humanos, Jesus quis deixar isto bem claro com os discípulos, para que, na verdade, eles não tivessem medo da morte. Então, aconteceu um episódio que foi a morte de Lázaro, e nessa altura Jesus teve um diálogo muito interessante em que ele diz assim, João 11, 25, diz: Jesus então declarou-lhe: Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, mesmo que morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e crê em mim, nunca mais há de morrer. E pergunta à mulher: Crês tu nisto? Então, Jesus está a dizer que Ele é a ressurreição e a vida, e está a dizer que aquele que crê nele nunca vai morrer. Há algo em nós que nunca vai morrer. Todos sabemos que o nosso corpo um dia perece, apodrece e vai ser para dar de comer aos bichinhos. Todos nós sabemos isso. Mas há algo dentro de nós que permanece e que vive eternamente. E é isto que Jesus está aqui a falar. Então, há uma coisa que nós precisamos de entender que é: ou nós cremos em Jesus e acreditamos em tudo aquilo que Ele nos diz, ou se nós começamos um jogo de tentar escolher aquilo que acreditamos ou que não acreditamos, nós vamos entrar num caminho sem saída. E se nós acreditamos em tudo o que Jesus diz, ou seja, se nós somos cristãos no sentido correto do termo, que é nós seguimos Cristo, seguimos aquilo que Ele nos diz. Se nós seguimos isso, então nós temos que acreditar naquilo que Ele nos diz, que é que há uma vida eterna para nós. Que a nossa alma vai permanecer viva eternamente com Ele. Então, o primeiro ponto é este, que nós precisamos de firmar em nós que se nós acreditamos em Jesus, então precisamos de acreditar que há uma vida eterna. E depois, esta questão dele querer que aqueles que o seguem, que estejam seguros nele. Noutro episódio, ele está com os discípulos e ele diz qualquer coisa do género: na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou, ou seja, ele vai primeiro e vai preparar-nos lugar para que onde ele estiver, nós estivéssemos também. Ou seja, Jesus disse que, estava a dizer que ele ia morrer e ressuscitar, não é? E depois ele ia preparar um lugar para nós, como que dizendo aos discípulos: eu vou, mas vocês vão para o lugar onde eu vou. Então, ele quis garantir isto aos discípulos para que não houvesse ansiedade na parte deles de que o que é que ia acontecer quando eles morressem. E então, esta é a lição para nós hoje também, que somos cristãos. Foi para os discípulos, ele quis garantir isso aos discípulos, e nós, se somos discípulos de Jesus, somos daqueles que seguimos Jesus, nós precisamos de crer nisso e sossegar a nossa alma quanto à questão da morte. E acreditar, mais do que a ansiedade que isso causa em nós, e que é natural, mais do que isso, nós acreditamos que, para além desta vida, há algo que Deus preparou para nós e que está pronto para nós vivermos. Então, isso é a fé, é nós acreditarmos numa coisa que não existe. O que é, pastor? A fé é uma coisa que não existe? Eu não sei se se calhar eu talvez tenha dito isso, mas não é isso. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas que existe. Então, lamento este lapso, está bem? Obrigado pela minha... Nicole, obrigado. E é esse o desafio que Jesus nos deixa. E a certeza e a confiança vão ser geradas no nosso coração na medida em que nós acreditamos naquilo que Jesus diz. Então,
este é o desafio para nós, que é lidar com a morte, sabendo que a morte não é o fim de tudo. Que Deus criou-nos e gerou-nos de novo para nós vivermos algo muito melhor depois desta vida. Como é, não faço ideia. A Bíblia deixa-nos algumas pistas, mas é um mistério, na verdade. Mas o que a Bíblia nos descreve é que será algo grandioso e será um lugar de descanso, um lugar onde não haverá mais morte, mais choro, a tristeza não vai haver lá. Então, tudo isto é muito difícil de imaginar, mas é o desafio que Jesus nos deixa de, se vocês creem em mim, então creiam nestas coisas também, que isto é a minha promessa para vocês. Então, se é promessa para nós, precisamos de acreditar nisso. É isto por hoje.